Bem-vindos ao podcast Crescer, onde pretendemos estimular o pensamento crítico de pais e filhos em torno de temas relevantes e sensíveis através de uma abordagem baseada em factos. Tudo isto com o apoio da Panavídeo na gravação e edição de cada programa. Bem-vindos, eu sou a Maria, mas também a Leonor, e espero que ao longo desta meia hora se sinta em boa companhia. Eu sou a Lígia e prometo que vai ser melhor do que comer uma peça de fruta. Ok, então estamos hoje para falar de monoparentalidade, por opção ou não. Os progenitores que têm, portanto, as famílias em que só há ou o pai ou a mãe, enfrentam os mesmos desafios e mais que as famílias tradicionais, mas com algumas variações. O que queremos saber hoje é que desafios são estes e como se pode conseguir o equilíbrio na ausência de uma das figuras parentais. E se calhar eu começava por, normalmente falamos mais vezes de mães solteiras do que de pais solteiros, porque apesar de estar tudo muito evoluído, quando a prevenção falha, ainda na maior parte das vezes é com a mãe que fica a responsabilidade. Não tenho dados e não sei se quando se trata de opção há mais pais ou mais mães, mas estou em crer que há mais mães por opção, mães solteiras por opção do que pais solteiros por opção, mas não tenho, é só um feeling, não tenho esta percepção, estes dados até é uma coisa interessante depois de ver. Basicamente o que eu queria, a questão por onde eu queria começar é os desafios acrescidos que podem haver na monoparentalidade são diferentes se estivermos a falar de uma mãe solteira ou se estivermos a falar de um pai solteiro, ou são basicamente os mesmos? Tem importância se é a mãe, se é o pai, se é a figura maternal, se é a figura paternal? Ora, a mãe é mais frequentemente, até pelas razões óbvias, então em decisões unipessoais, é muito difícil para um homem ter um filho. Tem que encontrar alguém que esteja disposto a fazer uma gravidez para entregar o filho àquele pai. Existe talvez mais, eu não tenho dados e foi uma das coisas que encontrei, foi muito ser uma área um bocadinho descuidada e pouco valorizada esta da monoparentalidade do pai. Os desafios, eu acho, e agora estou a inferir na generalidade de um ou outro caso que conheço. Eu acho que tem muito a ver com a questão social. Os pais também não estão muito preparados, não têm muitos modelos de serem cuidadores. E uma das coisas que acontece quando és pai ou quando és mãe é se tiveres um bom modelo, tudo é mais fácil do que não teres modelos sólidos, porque é um desafio, já com modelos é um desafio, sem modelos nenhuns, sem nada que te guie, ou porque sim ou porque não, ainda é mais difícil. E eu acho que socialmente os pais homens, não são preparados nem sensibilizados para esta questão de tomar conta. Apesar de haver alguns exemplos, eu conheço um exemplo, por exemplo, de que foi o pai que ficou com a criança e fez um trabalho excelente e excepcional. Teve muito apoio da mãe dele, não é? Por isso, os primeiros tempos navegar ali foi difícil, mas teve muito o apoio da mãe. As mães solteiras têm agora também um outro componente que vem trazer mais um bocadinho de confusão à história, que são as fertilizações in vitro. Pois. Que começam a não surgir só no contexto de uma relação, que não conseguem ter um filho na relação, mas também como alternativa quando não tens um parceiro viável. E dos dados que eu tenho, isso acontece mais com as mulheres, mas é que me digo, há muito poucos dados sobre isso. Que querem ter um filho, querem ser mães. E optam então por esta questão de o fazerem através da fertilização in vitro. Os dados que há relativamente à monoparentalidade da mulher são de que há muitos desafios acrescidos. Há os financeiros, há os de tempo. Pois, gestão de tempo. Autoridade ou não? Autoridade, sim, porque estás a fazer de mãe e de pai, estás a colocar limites e que muitas vezes para as mães já é difícil.
em que havendo uma outra figura que ajuda ali a contrabalançar, porque vai depender muito da pessoa, mas a verdade é que depois há um aumento de risco de comportamento, de consumos de álcool, de consumos de tabaco, depressão, varia dos estudos, não é assim, mas não é mas há destes tipos de comportamentos da adolescência, está associado seres uma mãe solteira ou seres um pai solteiro, com um aumento de risco de haver estes comportamentos um bocadinho mais de testagem de limites e de enverdarem por aí. Também depende aqui um bocadinho da capacidade financeira, isto é, não é diretamente a capacidade financeira, mas pessoas que têm que trabalhar mais horas, pessoas que têm menos disponibilidade, o risco torna tudo mais tudo difícil. mais difícil. Claro. Pois, eu acho que há alguns, eu identifiquei, acho que assim, como pensar o que é que eu teria que pensar se decidisse ser mãe solteira, encontrei 3 coisas que eu achei que devem representar que são desafios dobrados, que é a gestão de tempo, obviamente, porque o ter o outro ajuda, não é? Quer dizer, não tens que ser tu a gerir tudo, não é? Tudo, desde a mudança das fraldas ao depois ao levar as atividades e trazer das atividades. Portanto, o ter um parceiro ajuda uma segunda pessoa, que não pode não ser um parceiro, mas o ter um apoio é importante. A autoridade, que acho que deve ser, porque tu teres o outro às vezes a apoiar-te e a dar, normalmente até num casal há uma figura que tem contrabalança, não é? Há uma figura que tem um papel mais autoritário e uma figura que é o mais menos autoritário e depois isso acabam por Na chegar ali um adolescência isso às bocadinho. vezes faz muita diferença. Pois é isso, porque um zanga-se e o outro. Pronto, portanto, sem entrar em clash, Sim, confronto. em confronto, porque isso também é importante para eles, mas de alguma forma compensa. E depois os afetos, porque normalmente também acho que é diferente, a forma como a mãe dá afeto é diferente da forma como o pai dá afeto. Pronto, o pai se calhar é mais a brincadeira e a palmada nas costas, enquanto a mãe é mais o miminho e aquela coisa das mães, não é? Mais maternal. Pronto, então acho que isto são desafios que devem estar mais acrescidos quando há só uma das figuras. E a minha pergunta é, mas também devem ser diferentes se é o pai ou se é a mãe que está em falta, porque lá está, a balança pende mais para um lado ou mais para o outro, do género. Por exemplo, no caso dos afetos, é o que eu estou a dizer, é uma questão, a percepção que eu tenho é, normalmente a mãe dá afeto de uma forma, o pai dá afeto de outra forma, mas são 2 formas diferentes que se complementam de dar afeto. Se uma das figuras está em falta, isto não é? Vai pender para um dos lados. Vais ter muito de um, e isto depois deve ter algum, não sei, isto é uma pergunta, eu não estou a dizer, estou a fazer uma afirmação, estou a fazer uma consulta. Isto deve ter algum impacto. O que eu quero perceber é diferente, estes desafios depois manifestam-se de formas diferentes e têm impactos diferentes na pessoa que está a ser educada, se for a mãe ou se for o pai que está... Eu vou-te responder com aquilo que é ser um bocado o óbvio e depois vou complementar, que é, sim, quer dizer, necessariamente tem que ser diferente. Agora, em que é que se traduz essa diferença? É que é a pergunta do milhão. Se essa diferença se traduz em ter uma pessoa diferente do que seria no outro caso, ser uma mãe, estou a comparar ser uma mãe ou ser um pai, mas igualmente bem adaptada e funcional, temos uma situação. Agora, se traduz em ser uma pessoa diferente, em que essa diferença se vai refletir numa menor adaptação num caso do que no outro, dificuldades acrescidas para funcionar, quer pessoalmente, quer em sociedade, num caso ou no outro, é uma história aí já um bocadinho diferente. E eu aí, somando os casos e as histórias e ali, somando tudo, diria que na sociedade atual, quer seja por diferenças biológicas e ou diferenças educacionais, os homens, regra geral, têm mais dificuldade em assumir esta parentalidade em pleno.
isto é, em ter aquela disponibilidade, em fazerem o esforço de ouvir, de tentar chegar lá, regra geral, embora eu acho que isso poderá estar a mudar, porque socialmente o papel dos homens e o papel tem-se vindo a alterar significativamente, e será interessante, e aí podemos tirar assim algumas conclusões mais conclusivas, passa a redundância, com estas mudanças sociais que têm vindo a ocorrer. Mas também é verdade que a grande maioria dos homens que eu tenho conhecimento e que aparece nos poucos relatos, é que têm uma figura de apoio. Quando ficam com a criança, dificilmente não há uma avó, ou não há as tias, ou não há, que vão entrar e que vão também estar ao barulho. Sim. Portanto, ir com as mães, eu acho que tens mais mães desamparadas, ou melhor, sozinhas. Porque a própria sociedade se calhar até entende que quando é mãe, automaticamente atribui-se maior autonomia. Por exemplo, é mais fácil uma avó pensar assim, ai, coitadinho do meu filho que ele agora está sozinho com a criança e nem sabe como é que ele vai cozinhar para a criança. Já com a mãe, ela está bem entregue. E em termos de número, repara, uma situação em que ele fique é mais improvável, implica que a mãe se demita e que ele aceite. Portanto, há mais controle da parte dos homens e do apoio que eles possam sentir que têm ou que não têm para ficar com uma criança do que da parte da mãe. Porque a criança sai de dentro da mãe. Sim. E a mãe ou vai deixar com o pai, se o pai aceitar. Se o pai não aceitar, muitas vezes, a criança fica com a mãe. Ou é abandonada, mas estamos a assumir que não... Sim, mas na maior parte das vezes acaba por ficar com a mãe. E muitas vezes a mãe também não quer deixar a criança. Mas nos casos em que a mãe está desesperada e que entrega, em que deixa a criança, tem que haver uma aceitação. E da parte da mãe há um pressuposto que a criança já está lá com ela. É isso. Nem sequer se põe a opção dela poder não ficar com a criança muitas vezes, não é? Até seja por pressões familiares ou da sociedade, ou seja dela própria. Ou dela própria. É porque é difícil para uma mãe, há uma pressão interna grande. E depois tens outro caso, que são as gravidezes, em que aquilo é de uma relação casual. Não é o pai que fica com a criança normalmente. É a mãe. É a mãe. Pois é isso. É isso. Não é? É isso. Portanto, tens muito mais casos de mães e em muito mais contextos do que de pais. E depois os pais têm sempre um bocadinho mais de escolha do que as mães, de ficarem ou não com a criança. Por isso tens mais mães em situações adversas, e as mães que têm dificuldades socioeconómicas e que vivem em meios mais desprivilegiados também estão em mais risco de terem uma gravidez e depois ficarem com a criança. Claro. E o parceiro desapareceu, ou às vezes até pode ser um caso ocasional, e há muitas possibilidades. Mas há algum dado, ou tens algum conhecimento, que era essa mais também a pergunta, de realmente a monoparentalidade trazer problemas acrescidos pronto, e quais são as coisas mais evidentes, ou seja, quais são os desequilíbrios que normalmente resultam desse tipo de situações, e já agora também um bocadinho como é que se podem prevenir, não é? Porque se calhar também há coisas que as pessoas que estão nessa situação não sabem, e eu acho que também deve haver nessas situações, às vezes depois há um bocadinho a tendência para dar menos autonomia aos filhos, por duas vertentes. Uma, porque a pessoa precisa mais da companhia do filho, porque acaba por ser, quando tens o casal, seja ele que tipo de casal for, tens outra pessoa com quem convives e tens os teus momentos. Quando não tens, está tudo centrado no filho. Portanto, por uma questão da própria companhia, mas depois também por uma questão de responsabilidade de proteção acrescida. Ou seja, quando nós temos um filho em casal, se eu não estou, alguém está para o proteger. Quer dizer, há ali o miúdo não está sozinho, não há aquele sentimento de... E eu, por exemplo, eu lembro-me que a primeira vez que eu fiquei sozinha com os miúdos, portanto não estando o Rui, o pai, por viagem de trabalho, ou porque, tipo, o sentimento de ter aquela pessoa, tipo, se acontece alguma coisa e ele não está cá, eu senti-me mais responsável
por proteger, porque tudo corresse bem. E ele também sentiu a mesma coisa, que já falámos sobre isso, portanto, a primeira vez que eu estive longe e ele ficou sozinho com o miúdo, sentiu isso, portanto, há um sentimento de responsabilidade de proteção acrescida, que eu acredito também deve haver nestes, não por responsabilidade para com o outro, mas por responsabilidade para com o próprio ser, tipo, se eu não estiver, não está ninguém que o proteja. Então isso se calhar acaba por tirar um bocadinho a autonomia. Portanto, juntando isto tudo, quais são esses maiores desequilíbrios? Isto tem algum fundamento, não tem? Eu acho que é daqueles casos em que cada situação é uma situação. Não é tanto que cada caso é um caso, embora os fatores pessoais aqui também entrem muito. E vou dar 3 exemplos famosos que mostram, e os discursos de todas as mães, isto são mães neste caso, são os mesmos de dificuldades e das lutas. Então vou usar o Justin Bieber, que foi educado pela mãe, o Eminem, que foi também educado pela mãe, e o Alexander McQueen, que foi educado pela mãe. O Alexander McQueen lutava seriamente com uma dependência muito grande da mãe. É um dos casos em que tu falaste de que começou a haver uma ligação funcional. Não, e depois tens o Hermano José, que tem uma boa ligação com a mãe, foi educado pela mãe. Mas o Alexander McQueen suicidou-se após a morte também, porque não conseguiu aguentar a perda. Portanto, e a ligação era muito funcional com a mãe. Isso é sempre uma das coisas que eu acho que quando tens a total responsabilidade tens que estar atento. Que é pensar que aquele ser precisa do seu espaço e da sua independência. E vai ter que sobreviver. E vai ter que ser capaz de estar bem no mundo. Eu sei que há a ideia romântica, porque ele nunca mais recuperou, porque ele gostava tanto também que nunca mais recuperou. Isso é muito bonito. Mas para a pessoa que a partir daí nunca mais consegue ter uma vida decente, não é nada bom. E eu não acredito que nenhuma mãe queira, por muito que queira que o seu filho adoro para todo sempre e sinta sempre a sua falta, não acredito que nenhuma mãe queira que o seu filho tenha a vida destroçada a partir do momento em que ela não está. Sim. Acho que isso às vezes é de não pararmos para pensar. Porque o desejo de uma mãe é que o filho seja gente e seja feliz. Claro. Uma mãe e de um pai. Claro. Qualquer pai. Depois tens o exemplo do Eminem, que tem uma relação péssima com a mãe. Aliás, aquilo deu caso de tribunal e tudo. Porque na altura da adolescência aquela mãe tinha muitas dificuldades, passaram por dificuldades financeiras, o que afeta sempre na educação e no tipo negativo de educação que tu tens. E que às vezes podes sentir que os filhos são um bocado um peso por toda a circunstância, que tu é que ficaste com as crianças, e há este lado menos romântico ao lado da proteção, mas há um outro lado menos romântico, e que às vezes as mães, quando sentem isso, procurar ajuda seria bom. E aqui temos o outro pilar, que é apoio. Seja na comunidade, seja com o tio, o primo, a amiga. É muito difícil conseguir fazer isto sem apoio. E procurar sempre não te isolares. Às vezes, e com o trabalho e com as responsabilidades, tendes a ficar cada vez mais fechada e tentar cumprir. E quando te apercebes, estás assim um bocado num beco. E estar atento a isso. Acho que fomentar as relações, fomentar os contactos, é uma coisa que também é muito importante. E depois tens o Bieber, que foi uma mãe que foi equilibrando e foi conseguindo dar espaço e foi conseguindo gerir, ainda não faleceu. Portanto, não sabemos o desfecho. Não sabemos o desfecho. Mas o percurso do Bieber é um bocadinho diferente do percurso do Alexander McQueen. O Alexander McQueen, por exemplo, nunca conseguiu ter nenhum tipo de relação durante a vida dele, porque vivia centrado na relação com a mãe. Pois. Por isso há aqui estes riscos
que eu acho que é importante estar alerta. Estar atento. Isso é onde seria interessante ver se há os mesmos dados com pais, porque os pais aí, a ideia que eu tenho, com pais solteiros, é que são mais, tipo, isso é uma coisa mais de mãe, a coisa mais as asas em cima do filho, o controle, a dependência extrema. Sim. Acho que se calhar, se forem pais solteiros, é capaz de não ser uma coisa tão, não sei, gostava de ter alguns exemplos de pais solteiros em que os exemplos que eu tenho não são pessoas famosas, portanto não dá assim para citar, mas os exemplos que eu tenho são menos, de facto, mas entram outros elementos, como tias e avós, que às vezes podem ser... Pois, por acaso essa era a minha próxima pergunta, e tu há bocado já tocaste nesse ponto e era exatamente a pergunta que eu queria fazer. Esse apoio da família às vezes também se pode tornar um bocadinho, mesmo, por exemplo, eu pus a questão mais em relação, no caso dos pais, eu percebo, até não se põe tanto esta questão, eu pensei na questão mais em relação às mães solteiras. Imagina, uma miúda e o raciocínio foi este exatamente, uma miúda que tem 16 anos ou 15 anos e que engravida aos 17 anos e que fica com o filho, neste caso já não estamos a falar por opção, não é? Pronto, quer dizer, por opção, mas foi falha de prevenção, não foi uma coisa planeada, portanto não é uma opção consciente, não é? Portanto não tem a sua autonomia ainda, não tem trabalho, não tem meios financeiros e fica dependente da família. Este tipo de apoio às vezes também depois pode trazer algum, ou seja, o apoio da família, basicamente a minha questão é esta, a ver se eu troco isto por miúdos. O apoio da família também pode ser positivo ou negativo, pode se transformar numa coisa um bocado... Eu diria que o apoio da família pode ser positivo ou negativo, mas o apoio da família, ser positivo ou negativo, eu diria que também já depende da relação base que tu tens com a tua família. Porque se a relação que tu tens com a tua família for muito conflituosa, ou porque não respeitam, ou porque convém medires bem que tipo de apoio é que tu vais pedir à família, porque as coisas não se vão transformar por milagre. E vai ser sempre uma gestão mais difícil. Mas vai ser sempre necessário. Por exemplo, eu acho que há pessoas por feitio, não é? No caso, portanto, avós e avós, ou sogras, como lhes queiras chamar, pronto, que são mais interventivas do que outras. E enquanto há pessoas que têm a capacidade de tipo, ok, deixa fazer e eu vou apoiar e tenho este feitio, há outras pessoas que tu estando no mesmo espaço, estão sempre tipo, olha, faz assim, faz acolá, não faças assim, pronto, e isto pode, e não é que haja necessariamente uma relação de conflito, mas... Não, mas isso eu entendo como uma relação algo conflituosa, porque da parte da pessoa que está sempre a ser intervencionada, há sempre ali questões. É do que eu estou a falar, então vamos retirar a palavra conflito e tornar mais soft e usar divergências de posições. Mas mantém-se aqui é perceberes e conseguires marcar a distância, porque tu vais precisar daquela pessoa. Portanto, não vamos transformar em tudo ou nada. Mas se é uma pessoa muito interventiva, se calhar não vais viver para a casa dela. Se calhar vamos tentar encontrar alternativas em que estejas na tua casa e que seja mais fácil gerir fisicamente o estar ou não. Se calhar pode parecer sedutor no início porque faz tudo, mas a experiência anterior não deve ser desvalorizada sobre como é que tu te sentes naquela relação e o que é que vai acontecer àquela relação. Por ter uma criança isso não vai mudar, portanto... E houve casos, eu conheço vários casos, em que as coisas melhoraram muito quando deixaram de viver na mesma casa. Pois. Em que já não foi possível intervir tanto. E a pessoa intervém com toda a boa vontade, mas é uma intervenção e não dá espaço. E as coisas melhoraram muito. Portanto, também depende um bocadinho de tu perceberes quais são as pessoas e tentares posicionar logo à partida o melhor possível para as coisas funcionarem, porque também sozinha é pior. Portanto, teres o apoio, mas o apoio que tu queres e não o apoio que te impõem. Basicamente tentar é isso. posicionar-te logo à partida para o apoio que vais ter ser o mais próximo, nunca vai ser exatamente o que tu queres, não é? Mas o mais próximo e em que aquilo que tu não queres seja algo que tu consegues tolerar. Okay. Porque tu podes não te importar com os teus... já sabes que vão deixar fazer tudo, mas como
é só naqueles momentos, não é todos os dias, não te importas, ou que vão dar doces, mas como está só ao fim de semana, também tentar encontrar Dosear. aqui. E o impacto nos miúdos? Como é que a monoparentalidade é vivida pelos miúdos? Porque eu acho que a determinada altura deve ser estranho na escola, não é? Por exemplo, os miúdos têm de dizer, o pai e a mãe, eu só tenho mãe, ou só tenho pai. E uma coisa é, se tu perdeste, se há uma, que é um episódio que havemos de fazer mais tarde, que é quando morre um progenitor é uma coisa diferente, porque a pessoa diz, tipo, morreu, pronto, foi uma inevitabilidade. Outra coisa é tu teres só mãe, porque a tua mãe, ou só pai, porque a decisão foi essa, de eu não quero o pai, só vou ter eu o filho, e outra coisa é ainda, tipo, tu saberes que o teu pai não te quis, ou que a tua mãe não te quis, e que por isso ficaste com o outro. Isto deve trazer coisas, impactos diferentes na vida de quem tem a família monoparental, digo eu, não é? No caso, nos miúdos, não é? Sim, isso entramos já assim numa grande complexidade, porque há aqui duas coisas e depois dentro dessas duas coisas, assim, grosso modo, há mais duas coisas, que é o saberes quem é e o não saberes quem é. Isso faz muita diferença. E é melhor saber quem é ou é melhor saber quem é? É mais fácil saber quem é. É mais fácil saber onde é que ele está, quem é que ele é, porque permite-te perceberes de onde é que tu vens. Mesmo para crianças, isso faz diferença. Nos adolescentes, é uma das questões que levantam agora com as fertilizações e tudo, é ver como é que eles vão navegar, porque se em alguns casos é muito óbvio as semelhanças e a ligação física e de maneira de ser, noutros casos não é. Isso, em algumas situações de crianças que cresceram sem pais, coloca questões não insignificantes. Portanto, saberes quem é e não saberes quem é. Então deixa-me só fazer um parênteses, não te esqueças do resto do raciocínio. Então, se uma pessoa tiver, isto é um filho que não foi, por exemplo, aceito pelo pai, é importante ter uma conversa com ele e explicar-lhe, olha, as coisas correram desta forma, o teu pai não sei o quê, mas é esta pessoa, isso é uma coisa que se deve fazer, é recomendável. Pronto, aí entras nas duas outras. Então termina lá o teu raciocínio, então vá. Portanto, porque nós temos o caso de que não sabe quem é, e aí vai ser uma questão que, mesmo na escola e tudo, pode ser complementada inicialmente com um tio, um avô, que assume a figura do pai, mas que em algum momento é sempre um risco e temos que estar sempre preparados para ter a conversa de quem é e em que circunstâncias surgiu e ajudá-lo a lidar com o facto de eu venho de onde é que vêm estas minhas características, tentar encontrar respostas, mesmo que seja em termos de grupos, de não, mas o teu pai, sei lá, era chinês, portanto tu vais ter mais estas características, alguns pontos orientadores que possam ajudar caso a questão surja, e está preparado para essa questão poder surgir. E depois, no caso de saber quem é, aqui a questão é assim um bocadinho mais complexa, porque essa questão que tu falaste do meu pai não se interessa por mim, não quer saber de mim, é muito difícil eles conseguirem ler, pelo menos à partida, é porque o meu pai é que está a falhar. Quando tu és criança, e mesmo em adolescente, junto com muita raiva do abandono, eu tenho algum problema, há qualquer coisa em mim que faz com que não me queiram. Não me queiram. Porque é que o meu pai não me quer? O que é que eu tenho? E aí eu acho que, se for o caso, procurar algum apoio, porque é uma navegação muito difícil, muito complexa, em que às vezes eles próprios têm dificuldade em falar com o progenitor que vive com eles, por uma questão de lealdade, por sentir que aquilo é difícil, porque não quer trair, se for uma boa relação, não quer magoar a pessoa, sabe que aquilo vai ser um tema que vai ser complicado, já percebeu que aquilo é difícil, e expor-se numa situação onde não se sente confortável e onde pode magoar alguém, ou se não tiver boa relação, porque não tem confiança. Portanto, isso é muito traiçoeiro.
É uma areia movediça que deve ser abordada mesmo, caso a caso, criar uma relação. Não me parece que seja normalmente muito boa ideia fazer isso a solo, a não ser que a situação seja muito fácil, seja, sei lá, com um pai que faleceu, ou alguém que por qualquer razão muito óbvia não pode estar, mas que tenta estar, porque alguns tentam estar, outros não tentam. Portanto, isso já é muito nebuloso. Ok, então estamos no fim do nosso tempo. Isto é, eu vou-te pôr a fazer o wrap-up com algumas perguntas. E então, as perguntas eram, assim, para responder assim em forma de wrap-up e rápido. Portanto, quando acontece a falha de prevenção, é bom a pessoa ter a opção de ter ou não ter, e aqui estamos a andar para além do conflito moral, não estamos a falar da parte moral, estamos a falar em termos depois da criança que vem e do que ela vai ser feliz ou não vai ser feliz e de coisa. É justo dar a hipótese da mãe dizer sim ou não a esta criança, principalmente quando é justo. Eu quando digo é justo é na perspectiva futura. Espera, vou-te fazer as 3 perguntas, depois tu fazes o wrap-up com isto. Portanto, é justo ou não dar a perspectiva futura, dar a hipótese da mãe decidir. E eu quando digo é justo é na perspectiva do bem que vai fazer à mãe e ao filho ou à filha ter ou não ter aquela criança. A segunda questão é, quando é por opção, o que é que eu tenho que ponderar, quais são assim as 3 coisas-chave que eu tenho que ponderar e pensar, ok, eu vou tomar esta opção, tenho que estar disponível para isto. E a terceira questão é, quais são só para ficar em forma de wrap-up, porque já fomos falando durante o programa, portanto, estas 2 respostas curtinhas, quais são os principais cuidados, as principais coisas que eu tenho que ter atenção quando eu sou mãe ou pai solteiro, cuidados para não gerar desequilíbrios nos miúdos? Então, eu acho que sim. Acho que deve haver uma opção, porque é uma decisão que vai ter um impacto brutal na vida de 2 pessoas. E eu entendo objeções morais, mas do ponto de vista pragmático e real, e de crianças que são negligenciadas e maltratadas e de pais que depois acabam por não conseguir dar conta do recado e por entrar em espirais profundamente negativas a todos os níveis financeiros, inclusive, eu acho que sim. Acho que deve ser uma opção pensada, ponderada e vistas as alternativas. Quando tu tomas essa opção, e eu vou responder às 2 numa só. Quando tu tomas essa opção, o que eu acho que é fundamental tu avaliares os apoios que tens, como é que vais gerir esses apoios, não deixares tanto as coisas ao sabor da maré e depois logo vejo algumas coisas que tu podes logo como aquilo, vou viver em casa, não vou viver em casa, quem é que eu vou ligar mais vezes, quem é que eu sei que dá para isto, eu sei que dá para aquilo, porque ajuda-te logo muito não ter estresses acrescidos depois de gerir as relações de coisas que se calhar à partida podiam nem ter aproximado dessa pessoa e ter de outra, porque até é menos conflituosa ou porque até tem mais tempo. Essas coisas ajudam. Preparar-te para que possam surgir questões no futuro e estares preparado para estares acessível, pelo menos para tentar encontrar respostas, ou pessoalmente, ou procurar ajuda, ou se calhar procurar também outros pais que estejam na mesma circunstância que ajudem a enquadrar, mas estás preparado para isso, estás sensibilizado para isso, e o terceiro, estás sensibilizado para preparar o teu filho para o mundo, porque há realmente o risco depois de ser uma relação muito próxima, muito dependente, às vezes mesmo as crianças ficam com o sentimento que têm que tomar conta dos pais, têm que tomar conta das mães. Eu acho que é importante eles perceberem que os pais é que estão lá para tomar conta deles, pelo menos até uma certa idade, depois a coisa muda, mas é muito mais para a frente. E prepará-los para serem autónomos e independentes, não muito na mensagem do somos os 2 e vivemos um para o outro. Acho que são as 3 coisas fundamentais que entram nas 2 questões que tu me colocaste, penso eu. Muito bem. Sim, senhora, muito bom wrap-up, eu diria, para terminar em beleza.
Então, as nossas sugestões. Olha, eu vou dar uma sugestão. Tem a ver com a época em que estamos. Quando este episódio for passado, vamos estar muito próximo do Natal e eu acho que é uma excelente época para passear, talvez embrulharem presentes em conjunto, estar em família, porque esta é uma época do ano, o Natal é uma época do ano em que sejam famílias monoparentais ou normais, ou sejam as famílias que forem, é uma época que tende a aproximar as pessoas, é uma época em que normalmente estamos todos mais disponíveis para estar uns com os outros e em que há normalmente muita oferta de coisas para se fazer em conjunto, que eu digo desde escolher presentes, visitar feiras de Natal, passear, estar em família. E, portanto, a minha sugestão para este fim de semana e para esta época é essa. Ora, eu vou sugerir um filme que junta as duas, o tema das relações precoces com a monoparentalidade, que é o Juno, Juno. que é sobre... Eu acho que já ouvi falar por acaso, mas ainda não vi. Diz, Sim, é sobre... Aliás, há dois, um é o Juno, o outro é o Gimme Shelter. O Juno é mais leve, é sobre a gravidez na adolescência e sobre o que é que ela sente, o que é que ela pensa e como é que a sociedade onde ela se insere se vai gerindo à volta disso. É mais pessoal e mais leve. E depois tens o outro que é o Gimme Shelter, que é um filme que é sobre a gravidez na adolescência e os desafios e a monoparentalidade e os desafios emocionais, sociais e económicos que coloca. Portanto, mesmo direto ao ponto do nosso podcast. Ok. No próximo episódio falamos de educação depois do divórcio, de como a separação ou divórcio passa de choque a benefício, do quão exigente esta situação é para os pais e do esforço que ambos têm de fazer para pôr os filhos em primeiro plano, não os colocarem no centro de uma disputa e, ainda que na adversidade, do papel e responsabilidade que, como pais, mantêm, ainda que os filhos estejam a viver com o outro. Entretanto, não se esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube, @crescer_Maria Elígia. Acompanhem as novidades e deixem-nos os vossos comentários no Facebook, Instagram ou e-mail, podcastcrescer.mz@gmail.com. E temos uma comunidade, juntem-se à comunidade, tragam pessoas para a comunidade, recomendem a comunidade e deixem-nos as vossas opiniões e as vossas sugestões e as vossas perguntas. Nós prometemos que vamos dar atenção, informação e não só 2 dedos, mas muita conversa. E assim, com o apoio da Panavídeo, chegamos ao fim do episódio de hoje. Entretanto, descubra-nos, acompanhe-nos e deixe-nos o seu comentário. Prometemos ler, ouvir com atenção e talvez